Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal Edu Invest, quem fala é de Pinheiro, e no vídeo de hoje vamos falar, fazia tempo que a gente colocava um vídeo aqui no nosso quadro Análise Comparativa, e no vídeo de hoje, nossa análise comparativa, vamos falar sobre o setor de software, né? As empresas que atuam ali no segmento de programas de informática, informação, que estão listados na Bolsa de Valores. Então, das empresas em qual compõe o setor de segmento de software, eu separei a TOTVS, a Card System, Sync e Linux. São as 4 empresas aí mais rentáveis aí, que se destacam dentro do setor de softwares que estão listados na Bolsa de Valores, certo? Então, vamos aqui para a nossa análise comparativa nesse setor aí que está crescendo bastante nesses últimos anos. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui um pouco sobre esse setor e ver aí qual seria a melhor empresa dentro de alguns parâmetros. Só reforçando, pessoal, não é recomendação de compra e venda, e salientando que o que vai destacar aqui essas empresas, a melhor ou a pior, é dentro dos critérios que eu utilizo de filtros ali, de indicadores que eu utilizo para as minhas escolhas, certo? São escolhas pessoais, mas aí você pode agregar outros indicadores que podem acabar influenciando as posições aí das empresas, certo? Então, isso é baseado no que eu consigo, no que eu analiso para tomar minhas decisões de empresas para investir no buy and hold. Então aí vamos aqui, sem mais delongas, passar aqui os slides. Vamos falar sobre a questão do resumo corporativo, né? A Card System. Deixa eu só ajustar aqui, ver se eu não sei mexer aqui. Pronto. Temos aqui a Card System. Eu acho melhor aqui, peraí. Pronto, assim mais legal. Temos a Card System aí, que foi fundada aí há 23 anos, está listada na Bolsa de Valores há 14 anos e tem aí aproximadamente 5.400 colaboradores, isso com dados de 2018. Possivelmente deve ter um pouco mais, um pouco menos, enfim. São dados que estão lá no site Fundamentei. A sua sede é em Barueri, São Paulo, setor software. Então aí a CSU Card System é uma empresa líder no mercado brasileiro de prestação de serviços de alta tecnologia, né? Então, ela faz parte aí do novo mercado, tag along de 100% e um free float aí de 43,6%. Então, aí os sócios majoritários, Greenville, Delaware LLC com 37%. Isso daqui deve ser, não sei se é a mesma, aparentemente para ser a mesma empresa, né? E aí a avaliação dos funcionários 3.4 e 5. Temos aqui também a TOTVS com o código TOTS3, foi fundada aí há 37 anos, já é um pouco bem mais 14 anos mais velha, né, que a Card System, mas em termos de listagem na Bolsa de Valores já está há 14 anos também e tem aproximadamente 7.000 funcionários. Sua sede em São Paulo, setor software e soluções de negócio para empresas de todos os portes, com software de gestão, market. Então ela trabalha ali com segmentos de supermercados, enfim, no qual o sistema de informatização delas é justamente a questão de gestão de estoque, compra e venda, questão de pagamento, enfim, todo aquele sistema que a gente vê em empresas de grandes portes e médios portes, né, que no caso é o coração da empresa. Ali o sistema é integrado entre questão de estoque, mercadoria, compra, venda, baixa, receitas, despesas. Então seria essa atuação. E aí ela está listada
ela faz parte da composição da carteira Ibovespa com 0,55% de representatividade, ou seja, de participação dentro de composição dentro da carteira Ibovespa. TG Long de 100% e já tem um free float bem melhor do que a Card System, 67,8% de free float. Na avaliação dos consumidores, o Reclame Aqui 8,1 de 10, então para o Reclame Aqui aí é ótimo. E pela avaliação dos funcionários, 3,7 de 5. Linux, listada na bolsa aí com o código LINX3, fundada há 17 anos, 8 anos na Bolsa de Valores e tem aproximadamente 3 mil funcionários. Sua sede fica em São Paulo, setor software, foco exclusivo no varejo, oferecendo a seus clientes sistema de gestão empresarial. Então ela é bem parecida com a TOTS. Segmento aí, novo mercado, TG Long 100%, free float de 52,7%. Então já seria uma outra empresa bastante interessante ver que as empresas do setor do software elas têm isso em comum em relação ao free float, são free floats acima de 40%, né? Então aí são bons free floats para se levar em consideração. Pelo site Reclame Aqui, a avaliação dos consumidores 8,4 de 10, então avaliação ótima. E pela avaliação dos funcionários 3,3 de 5. Sinqia, listado na bolsa aí com o código SQIA3, fundada há 20 anos, está listada na bolsa também há 8 anos, tem aí aproximadamente 800 funcionários. Sua sede também fica em São Paulo, líder em desenvolvimento de software para o setor financeiro brasileiro. Segmento mercado, novo mercado, TG Long 100%, free float de 68,6%. Pela avaliação dos funcionários, 3,6 de 5. E aqui vamos fazer um breve histórico operacional, levando em consideração desde 2017 até esses últimos 6 meses de 2020. Você pode ver aqui que 6/2020 representa esses últimos 6 meses de informações financeiras e operacionais disponibilizadas pelas empresas. Então a gente consegue ver que aqui a gente tem um destaque pelo patrimônio líquido aí, a TOTS, né, que tem aí um patrimônio líquido acima da casa de bilhões. Então aqui 1,262 representa 1,262 bilhões de patrimônio líquido. E em segundo a gente tem a Linux, que tem também um patrimônio aí nos últimos 4 anos aí acima do bilhão também. E aí depois vem a Sinqia e timidamente temos aqui também a Card 3, tem seu patrimônio aqui avaliado aqui dos últimos 6 meses aí estava aproximadamente 273 milhões de reais em patrimônio líquido. Receita líquida nos últimos 4 anos a gente pode ver, nos últimos 3 anos, nos últimos 6 meses aí a gente pode ver que historicamente a receita líquida aqui é da TOTS, que é acima dos 2 bilhões de reais. Então aí é extraordinário a sua receita líquida aí dos últimos anos. E aí temos também aqui a Linux também, que tem uma receita bastante interessante aqui. A gente pode ver uma média aí, talvez na casa dos 7 milhões, 700 milhões de reais aí, uma média por aí por volta nos últimos anos. Aí depois tem a Card, que ela tá bem melhor do que a Sinqia. A Sinqia aqui, timidamente, ela tem aqui uma receita líquida nos últimos anos abaixo de 200 milhões, e assim como a Card acima dos 200, aí vem a Linux e acima dos bilhões ali, dos 2 bilhões está a TOTS 3. Lucro líquido também aqui, o que me chama a atenção em relação ao lucro líquido, em relação à eficiência operacional, justamente a gente pode ver que a TOTS ela tem um lucro, uma receita líquida assim estratosférica.
é uma receita líquida acima dos 2 bilhões. Só que, como a gente vai ver a questão do lucro líquido dela, não é proporcional à sua receita, entendeu? Eu esperaria que se você tem uma receita líquida de 2 bilhões e você consegue no final de todos os seus gastos operacionais fixos, despesas fixas, enfim, os custos operacionais, os custos inerentes à sua operação, você ficar ali com a média, né? A gente pode ver que em 2017 e 2018, apesar de ter tido uma receita líquida acima dos 2 bilhões, teve uma receita tímida ali, um lucro líquido tímido ali por volta dos 93 milhões em 2017 e aí em 2018 61 milhões. Então a gente pode ver que, sem levar em consideração a própria Linux, né, apesar de ter uma receita líquida bem inferior relacionada à TOTS, em 2007 e 2018 ela gerou um lucro líquido bem melhor em termos percentuais, em termos ali de aproveitamento melhor que a TOTS, apesar da TOTS aqui em 2007 ter gerado aqui um lucro líquido de 93 e a Linux 85, mas proporcionalmente a sua receita líquida, eu acho que em termos de eficiência, talvez a Linux foi bem melhor aí que a TOTS, mas aí em 2019 gerou um lucro de 211 milhões e aí nos últimos 6 meses aí 261 milhões. Mas mais uma vez, eu esperaria que ela tivesse uma eficiência melhor no meu ponto de vista em relação, se tu consegue ter uma receita de 2 bilhões, né, acima de 2 bilhões, e tu consegue gerar aí menos de meio milhão de lucro, eu acho que talvez teria que, ou eles têm aí uma carga de custo muito alto, um custo operacional muito alto, que acaba diminuindo a questão do lucro líquido. Margem líquida, a gente consegue ver essa proporção aqui na margem líquida, né? A gente pode ver que a margem líquida a da TOTS aqui, ó, não tem uma eficiência operacional. A gente consegue ver, se a gente for fazer uma média aqui, não chega a dar 10% de margem líquida. Então, como eu falei, a Linux, em termos de percentuais, ela tem uma eficiência melhor em relação, quando você faz a relação sua receita líquida e o seu lucro líquido. Então, percentualmente, a Linux ela teve uma eficiência, ao longo desses últimos anos, ela teve uma eficiência melhor do que a TOTS. Então, a gente consegue ver justamente aqui na margem líquida, a gente consegue ver que ela gerou aí uma margem líquida, assim, uma média bem melhor do que a TOTS, né? A TOTS 4%, 3%, aí em 2019 melhorou para 9% e nos últimos 6 meses aqui 11%, mas historicamente até a Cardini, a Card System, ela tem, se a gente for fazer uma média, talvez ela seja bem mais eficiente em relação a mais líquido do que a própria TOTS. E aqui o ROI a gente consegue ver, a gente consegue mensurar essa proporção do lucro líquido versus a questão do patrimônio. Pela Card ter um patrimônio bem inferior do que a TOTS, a Linux e a Sync, então a gente consegue ver que o seu ROI proporcionalmente será maior, é maior. Por quê? Porque se eu tenho um patrimônio líquido menor e eu tenho proporcionalmente um lucro líquido 2 vezes o meu patrimônio, então que eu faço essa relação, por exemplo, então eu vou ter uma eficiência do retorno sobre os investimentos aqui bem melhor do que tipo a TOTS, que tem aí um lucro líquido por volta dos 200 milhões, mas o seu patrimônio líquido está acima dos 2 bilhões. Então, quando você faz essa divisão, logicamente você vai ter aí um ROI bem inferior do que a Card. Então, a Card ela seria campeã aqui em relação ao ROI aqui, historicamente. Vamos ver agora, entrar nos indicadores, começando pelos indicadores financeiros, liquidez corrente. Em primeiro lugar aqui fica a Sinqia, com uma bagatela aí de R$ 5,96 disponíveis
de curto prazo para honrar suas obrigações de curto prazo. Então aí fica em primeiro lugar Sync, em segundo Linux com R$ 2,30 e a TOTVS com R$ 1,34. Margem de EBITDA. Desculpa, pessoal. Temos em primeiro lugar a TOTVS com 14,3%. Em segundo fica a CARD com 13,65%. E em terceiro lugar fica a Linux com 5,10%. A média ali do setor fica por volta dos 8,40%. 8,4%, desculpa, pessoal. Margem líquida em primeiro. Isso aqui é levando em consideração os últimos 12 meses. Então a gente pode ver que lá na margem líquida a CARD ela tem uma eficiência historicamente melhor do que a TOTVS, só que aqui essas informações desses indicadores é referente às últimas informações financeiras disponíveis. Então a plataforma no qual eu pego essas informações, ela sempre faz essa atualização que sai no balanço novo, então automaticamente ela faz a atualização no sistema desses indicadores. Então esses indicadores aqui é referente aos últimos exercícios operacionais das empresas. Então por isso a TOTVS acaba ficando em primeiro lugar. Mas se a gente for ver historicamente a CARD ali, que a gente viu lá no nosso histórico operacional, que a CARD ela teve uma eficiência bem melhor na margem líquida. Então, em primeiro TOTVS, em segundo CARD e em terceiro fica a Sinqia. Indicadores de ROI aí a gente consegue ver que a CARD fica em primeiro lugar com 13,99%, aí a TOTVS fica em segundo com 10,34% e a Sinqia 0,54%. A média do setor ali por volta dos 6,27%. E aqui liquidez líquida a dívida líquida sobre a EBITDA eu não coloquei essas informações. Por quê? Porque se a gente for ver lá as informações lá na plataforma que eu utilizo, ambas estão ali com a sua dívida em zero ou abaixo de zero. Significa que ela não tem uma dívida recorrente relacionada às suas operações. Então elas não têm uma dívida alavancada, então elas estão equilibradas em suas despesas, em suas dívidas. Então não levei em consideração aqui que todas estão praticamente ali abaixo ou igual a zero ou abaixo de zero, que seria positivamente, só que eu não levei em consideração aqui. Indicadores de mercado, temos o preço sobre o lucro. Em primeiro fica CARD com 14,62%, TOTVS com 60,33% e Sinqia com 690. Você lá no quadro geral vocês vão ver que a Linux, se não tem nada, acho que é acima de 2.000. Ou seja, esse indicador aqui, quanto menor, melhor. Então aqui a gente pode ver que a média do PL nesse setor é de 748. Você veja que é um PL altíssimo. Eu nunca vi um PL tão alto como esse no setor de softwares. Preço sobre VP, esse também é a mesma lógica do preço sobre o lucro. Quanto menor, melhor. Então aqui temos CARD mais uma vez em primeiro com 2,05, Sinqia com 3,75 e Linux com 3,95. A média fica ali por volta dos 2,97. E indicador de mercado também LPA, nesse caso aqui, quanto maior, melhor, que seria a mensuração da eficiência operacional da empresa, na geração de riqueza, na geração de receita operacionais. Então, quanto maior, melhor. Você pode ver que na média é um LPA bem abaixo, né? Se pensa um LPA de 0,35, já vi, nunca tinha visto um LPA tão baixo como esse do setor de software. Então ali em primeiro fica a CARD, em segundo a TOTVS e terceiro fica a Sinqia. E um indicador aqui de dividendo yield, aqui essas informações aqui é referente aos últimos pagamentos, às últimas distribuições feitas pelas empresas em relação aos dividendos. Então aí a CARD pagou melhor nesses últimos períodos, 2,03
2,03 e a TOTVS ali 0,7 e a Linux 0,32%. Então você pode ver que é um setor que, em relação a dividendos, são péssimos. Resumidamente, são péssimas empresas que pagam dividendos. Então, tem setores, aqui na nossa playlist, na nossa análise comparativa, vocês vão ver aqui, tem setores que tem um dividendo yield bem melhor, acima dos 3%. Então, se você pensa em investir em uma dessas empresas do setor de software, pensando na perspectiva de receber dividendos, então você já elimina essa hipótese, porque é uma empresa que são péssimas pagadoras de dividendos, aí, muito baixos dividendos pagos pelas empresas nesse setor. E aqui, então aqui temos aqui os indicadores de crescimento, né, o crescimento médio dos 5 anos relacionado à receita líquida. Assim que ela teve um crescimento médio aí de 19,79%, a Linux fica em segundo com 16,4% e em terceiro fica a TOTVS com 5,18%. O crescimento médio ali, a média do crescimento médio dos 5 anos relacionado à receita está ali por volta dos 10,78%. E por último aqui temos o crescimento médio do lucro líquido dos 5 anos. A gente pode ver que em primeiro fica a CAGE com 18,99%, aí em segundo fica a TOTVS com menos 4,33% e Linux com menos 10,47%. Você pode ver que a receita líquida aí nos últimos 5 anos que teve uma eficiência melhor, um crescimento médio aí bem melhor do que os demais foi a CAGE. Então aí ela teve um desempenho melhor relacionado a seu lucro líquido, soube aproveitar bastante, que é um reflexo lá da questão do LPA, né? E quanto maior o LPA, melhor indica que a empresa ela tem uma geração de riqueza, ela tem uma geração de receita operacional boa. E aqui no nosso quadro geral, dê uma pausinha e faça a comparação aí, tire suas próprias conclusões e você pode ver aí o ranqueamento de medalhas por cada indicador. Então, a gente consegue ver que em cada indicador ali temos o ranqueamento de medalhas. E aqui na nossa posição geral, aqui em primeiro lugar fica a CAGE, em segundo TOTVS e em terceiro SYNC. A CAGE fica em primeiro com 6 medalhas de ouro, 2 de prata só e nada de bronze. E a TOTVS fica ali com 2 medalhas de ouro, 5 de prata e 3 de bronze. E a SYNC ela fica com 2 medalhas de ouro, 1 de prata e 4 de bronze. Então o que diferenciou aí essa questão entre a TOTVS e a Linux foi a questão da quantidade de medalhas de prata ser maior do que a quantidade de medalhas de prata da SYNC. A gente pode ver que a TOTVS tem 5 medalhas de prata e a SYNC só tem 1. Então faz esse desempate, que nas medalhas de ouro cada uma tem 2. Então essa é a nossa posição geral dentro da nossa análise comparativa no setor de software. Só reforçando, deixa eu só voltar aqui o vídeo para você. Só reforçando, isso aqui são os indicadores que eu utilizo para tomar as minhas decisões. Aqui, se você agregar mais outros indicadores ou retirar desses indicadores alguns, então isso pode acabar influenciando o ranqueamento, pode acabar influenciando a questão qual a melhor empresa entre as 4. Então por isso que eu coloco esse quadro geral aqui para vocês verem, para vocês terem a noção quem foi a melhor em cada indicador e você tomar suas próprias conclusões aí qual seria a melhor empresa no setor de software. Então isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Fazia bastante tempo que a gente tinha um vídeo aqui na nossa análise comparativa, então consegui produzir esse aqui para o nosso canal. Então muito obrigado pela presença de todos. Para quem ficou até o final, agradeço de coração. Uma boa noite aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser.